Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Dizemos que o Senhor é Rei e soberano sobre nós. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo que nós queremos ser, Senhor. E por onde andarmos, Senhor, nós te levamos conosco, Senhor, em nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a gente ouvia essa música, eu senti de dizer para vocês, tenham um tempo essa semana, se possível todos os dias, tenham um tempo separado com o Senhor, ponha essa adoração, ouça isso e declare isso com o seu coração. A letra dessa música é tudo que a gente precisa viver. Termos o Senhor como tudo para nós, tudo em nossas vidas. Ele é único e é tudo que a gente precisa. Nada além de Jesus. Nada além de Jesus. Glória a Deus. Uau. Gente, sem quebrar o clima da adoração, obrigado, gente. Guardem o dia 30 aí como alvo para vocês. Não marquem nada. Vou querer vê-los lá. Nosso culto de aniversário. E será precioso porque teremos separações, ordenações. Só para você ter uma ideia, 5 pastores serão separados nessa igreja. Esteja orando por isso. E vou dizer mais, hein? Eu não tenho receio nenhum de falar isso. São 5 pastores, mais diáconos, diaconisas. Profetisas que serão ordenadas e separadas. E não termina por aí. Porque o papel dessa igreja é de promover os ministérios na vida de cada um, para que vocês vivam plenamente o propósito de Deus. Talvez você seja o próximo nessa lista. Amém? Eu vou falar sobre Salmos 23. Então eu vou ler aqui o que você já leu talvez 1 milhão de vezes. Vamos lá. Se você quiser acompanhar aí, faça isso. Nós vamos ler esse salmo 2 vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que caia a garrafinha, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos aí.
Senhor Espírito Santo de Deus, pedimos a sua ajuda aqui agora, Senhor, que as nossas mentes, os nossos corações se abram para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a avançarmos por um tema tão difícil, mas libertador, Senhor. Essa é a tua vontade para nós nessa manhã, que isso fique cravado nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do maligno que tente nos impedir de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Meu mano, você vai pôr aí ou eu ponho aqui? Olha eu de novo aqui falando do ano da transformação. Pastor, você falou que ia falar do Salmo 23. Então, nós vamos chegar lá. Para quem não ouviu essa palavra ainda, essa é a palavra de Deus para nós como Igreja Essência para o ano de 2026, que é o ano da transformação. E não é transformação que Deus vai promover em nós. É uma transformação que será gerada em nós, através da nossa iniciativa com a ajuda do Espírito Santo. Mas por que eu preciso ser transformado? Olha só, você não passou por isso, eu sei, mas eu passei. Quando eu era adolescente, eu ouvia sobre mudar minha vida. Na igreja a fala era: Jesus ia me transformar. Eu nasci num lar cristão, desde que eu comecei a respirar que eu estou dentro de igrejas. E glória a Deus por isso. Mas tudo que eu ouvia é que eu tinha que me arrepender, largar o pecado. Só tinha um problema: tudo era pecado. A vida era difícil desse jeito. Era como que para sair de casa eu pegava uma cartilha dos pecados. É um checklist das coisas que eu não podia fazer. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, aquilo também é pecado e aquilo também é pecado. Era uma visão do reino de Deus de opressão. Isso me colocava num lugar onde eu, por vezes, pensava que não haveria chance para mim. Porque quando eu eventualmente pecava, aquela palavra de arrependimento gerava um remorso em mim. Uma dor cada vez mais profunda sobre os erros que eu havia cometido. A religião me apontava como um pecador. Era como um círculo vicioso. Você é um pecador, então você peca. O que um pecador faz? Pecar. Então você tem que se arrepender. E os pregadores que eu ouvia citavam Mateus 4,17. Esse é o princípio do ministério de Jesus aqui na terra. E nesse versículo ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o que eu ouvia. Era o que eu lia na Bíblia que eu tinha.
E sempre parecia que esse arrependei-vos era grifado. E não era difícil isso me colocar no lugar de novo, de peso, de dor, de remorso. Eu conhecia a Bíblia. Imagina quantas aulas de escola dominical eu frequentei. Mas era como se eu tivesse uma chave na mão, mas não sabia qual porta ela abria. Na verdade, eu achava que conhecia a palavra de Deus. Mas eu conhecia a tradução que me era apresentada. Mas, pela glória de Deus, Ele me levou a refletir sobre tudo, sobre esse relacionamento, com mais profundidade. É aquilo que eu aparentemente não entendia. Eu parava ali e ficava, às vezes, meses, meditando em um versículo. Eu já confessei aqui, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Como assim, pastor? É que para mim é tão profundo. Quando eu penso que é Deus falando comigo, que aí eu não tenho pressa e aí eu mergulho em cada versículo e em cada palavra, em cada letra. E às vezes o Espírito fala, não vai para o seguinte não, eu quero te mostrar algo mais aqui. E às vezes eu passo meses meditando em um versículo. Tem algo aqui, Senhor, tem algo. Me mostra, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o meu ajudador. Me mostra, Senhor. E com esse processo, algumas partes da Bíblia foram construindo uma referência para mudar a minha vida. Poderiam ser outras, a Bíblia é muito rica, ela é toda rica. Mas o Senhor fala comigo em um versículo, fala com você em um capítulo, fala com outro em um livro. Para cada um, Ele fala do jeito que Ele sabe que você vai ouvir. E o ouvir que eu digo é entender aquilo, é mergulhar naquilo, é deixar aquilo entrar dentro de você. Existe um processo glorioso que Ele me falou recentemente. Daniel, mais do que morar dentro de você, eu quero me misturar com você. Eu quero misturar a minha substância com a sua substância. Porque eu botei em você a minha energia. Eu botei em você as características minhas. E quando eu soprei sobre você o fôlego de vida, era o meu fôlego de vida. E eu quero que você sinta isso. Pare. Me sinta, me misturando com você. É isso que eu recomendo que vocês façam essa semana com essa música. Ponha isso. Ouça isso, ouça isso, ouça isso. Deixa isso entrar dentro de você.
eu falei de palavras que começaram a me intrigar profundamente. E aí João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto desse pensamento do arrependimento que traz dor, que traz sofrimento, que traz acusação. João 3. Olha o que o Senhor foi falando comigo. Olha como Ele foi moldando o meu entendimento. João 8. 3, não, João 3. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Uau, Senhor! Mas isso é diferente daquele remorso que me condenava o tempo todo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Isso me fez pensar, pera lá, eu sou diferente do que eu pensava ser. Eu nasci de novo. Crer em Jesus mudou o padrão da minha vida, porque Ele me deu uma nova natureza. E eu tomei para mim que essa nova natureza não era uma natureza de pecado. Efésios 4, 23, 24. A seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha como as coisas foram se conectando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele está dizendo, sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Agora, com uma nova natureza, eu tinha que pensar diferente, ver diferente, sentir diferente, sonhar diferente, desejar diferente. Se eu tenho nova natureza, aquele antigo Daniel tinha que ser resetado. E eu percebi que aquelas pregações sobre arrependimento criavam um looping na minha cabeça. Eu peco, ele me perdoa, eu peco, ele me perdoa, eu peco, ele me perdoa, eu peco, ele me perdoa. E aí eu comecei a viver uma transformação de dentro para fora. E aí eu vou para Romanos 12, 2, que vocês estão cansados de ouvir. Vocês vão ouvir mais uma vez? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo está dizendo o quê? Mudar a forma de pensar transforma a sua vida. Romanos 12:2 é muito claro. Mas transformem-se. Vocês têm que se transformar. Daniel, você tem que se transformar. Não sou eu que vou te transformar. Eu vou te ajudar. Senhor, como o Senhor vai me ajudar? Mostrando que eu te dei uma nova natureza. E agora o pecado não mais faz parte de quem você é. Então você deixa de pecar, porque aquilo não tem a ver com você. Uau! Tudo ficou mais fácil. Isso não é um ok para o pecado, de forma nenhuma. Talvez alguém mal intencionado queira transformar as minhas palavras aqui. Isso não é um ok para o pecado. Isso é a palavra de Deus, a verdade, dizendo: sabe por que você não peca? Porque o pecado não faz parte de você. Você nasceu pecador pelo pecado original de Adão. Mas eu te dei uma nova natureza. Essa nova natureza não tem espaço para o pecado. Ah, gente. A partir daí eu tinha que mudar o padrão. A referência não podia ser um mundo. Deveria ser um novo mundo. E esse novo mundo tinha e tem um nome: Reino de Deus. Ah, peraí, gente. Peraí, gente. Nós lemos Mateus, Jesus falando que a gente tinha que se arrepender porque o reino era chegado. Olha o sentido das coisas. Olha o sentido das coisas. O padrão mudou. O reino chegou. O padrão mudou. O padrão do erro. O padrão do pecado. O padrão do mundo mudou. Simplesmente mudou. Agora eu trago um novo padrão para vocês. E esse padrão é o meu reino. E eu coloco vocês dentro desse reino. E aí você vê que... para que pecar? Para que pecar? O que o pecado me traz de benefício? Nada. Nada. Porque esse pecado tenta me puxar para fora desse reino. E me colocar de novo lá naquele lugar do remorso. É isso que Satanás faz sobre o ser humano. É isso que a religião faz sobre o ser humano. Pastor, mas aí você tocou num ponto, né? Toquei. Eu me apaixonei por física quântica. E aí cada vez que eu estudo mais, eu vejo que o negócio é um pouco mais complexo. Mas é um simples, mas é complexo. E aí uma aula recente me falaram assim, que a realidade pode ser alterada a partir do observador. Não, peraí. A realidade é a realidade.
Então, a realidade pode ser alterada a partir do observador. Aí eu levo isso para a Bíblia. E eu vejo todo o sentido disso. Se eu, observador, me coloco num lugar de pecador miserável, eu estou atestando isso. Sabe quando que eu vou sair desse lugar? Nunca. Agora eu existo sob uma nova realidade. Basta eu querer. É simples assim. Basta eu querer. Sem peso. Sem dor. A escolha é minha. É sua. E o Espírito Santo te ajuda nisso. Romanos 8 passou a ser um resumo da Bíblia, de toda a história de Deus e do homem. O observador começa a observar toda essa história de uma forma diferente. E aí eu descobri que lá em Mateus 4:17, aonde a maioria das Bíblias trazem a fala de Jesus, arrependam-se. Na verdade, no original, no grego, a palavra escrita é metanoia e não arrependimento. Olha que loucura. O que Jesus estava dizendo? Mude a sua maneira de pensar, de enxergar, porque eu estou trazendo um reino, e eu sou o rei desse reino, e você faz parte desse reino. Mudança de mente, mudança de maneira de ver e pensar. Era isso que Jesus estava dizendo. Ah, gente, isso é glorioso. Isso é glorioso. Esse Deus estava dizendo e está dizendo aí para você: muda a sua maneira de pensar. Ah, Senhor, mas eu pequei. Daniel, muda a sua maneira de pensar. Não é que é ok para o seu pecado. Não peque, porque o pecado não faz parte de quem você é. Eu mudei a sua essência. Eu mudei a sua natureza. Agora você não peca mais, porque você faz parte do meu reino. Uau, Senhor, mas e se eu pecar? Eu paguei por isso. Senhor, e aquela cartilha? Eu paguei por isso. Eu sabia que ia ser difícil. Então eu vim e paguei por isso. O reino. Aí. Passei a entender a Cristo, seu maravilhoso reino como Ele é. Reino de glória, reino de misericórdia, reino de graça, mas também reino de poder. Eu faço parte desse reino. Você faz parte desse reino. Nesse reino não há dor. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ficou lá na cruz. Não há vergonha,
Porque ele diz, nesse reino, os humilhados serão exaltados. Não há medo, seja forte e corajoso. Não há escuridão, eu sou a luz do mundo. Não há incertezas, eu sou o caminho. Não há solidão, eu estarei com vocês. Não há fome, eu sou o pão da vida. Eu não posso ser destruído. Você não pode ser destruído. Porque nós somos mais do que vencedores. Não é isso que está escrito na palavra? Em Jesus, em Jesus, em Jesus, tudo mudou. Louvado seja o nosso Deus. Eu deixei o pecado, não por remorso, porque não tem a ver comigo, não cabe mais em mim. Agora ele me chama de santo. Agora ele te chama de santo. Como assim, pastor? Vou deixar bem claro para você que isso aqui que eu vou ler agora é Bíblia, tá? Não é o pastor Dani. Se você acha que eu tô falando alguma heresia aqui, isso aqui é Bíblia. Apocalipse 22, 11, 12, 13, 14. Presta muita atenção nisso aqui. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Cadê a dúvida? Eu quero passar o resto da minha vida aqui na terra, lendo, relendo nesses versículos aqui. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Uau! Então isso aqui é um processo? Isso aqui é um processo. E quem falou isso? Foi ele. Se alguém duvida disso, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. E aí eu volto para os Salmos 23. E aí a gente lê, a gente veste, a gente come os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, significa o senhorio de Jesus sobre você. Quando você entrega a sua vida, as suas questões, os seus sonhos, os seus desejos, a sua esperança
Quando você coloca tudo nas mãos dele, ele exerce o senhorio dele sobre você. Isso quer dizer, o Senhor é o meu pastor. Toma posse disso. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu li no que está na sua Bíblia aí, do jeito que está na sua Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está errado isso. A expressão correta é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele é suficiente, ele é tudo, 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 tudo que eu e você precisamos. Não é o que a televisão diz, não é o que o marketing diz, não é o que o teu colega diz, não é o que o teu familiar que te ama diz. É Ele que é o seu pastor. Você não vai ter falta de nada, porque você não vai sentir falta de nada, porque Ele te cerca por todos os lados, e para onde você olha, você vê Jesus sorrindo para você. Uau! Como é gostoso falar disso, gente. Vocês não têm ideia como é gostoso. Ele é o meu tudo, Ele é suficiente, Ele me satisfaz. Em verdes prados me faz descansar. O descanso é firmado na fé. Eu descanso porque eu sei que Ele é por mim. Ele é por você. Salmos 37, o salmista diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor. E para as águas tranquilas me guia em paz. Paz é porque Ele acalma a tempestade. Ele é o Deus, o teu amigo, que acalma a tempestade. E Ele te ensinou a fazer isso também. Gente, se liberte das pregações rasas. Eu ouvi uma pregação rasa de uma moça, pastora, bem intencionada, não estou falando mal dela. Descansa na tempestade porque Jesus está no barco. Presta atenção numa coisa. Eles vão acordar Jesus que estava o quê? Descansando. Ele faz o quê? Ele repreende a tempestade? Mas o que ele faz antes? Ele chama a atenção dos discípulos. Vocês estão malucos? Por que vocês estão me acordando? Isso é uma tempestade. Vai lá, acalma a tempestade. Vocês já tentaram fazer isso? Não é sobre Jesus estar no barco. Ele está no barco sim. Mas Ele colocou sobre você poder e autoridade no nome dEle. Restaura-me o vigor. O Espírito Santo nos empodera em Jesus.
Ah, Espírito Santo, hoje eu estou meio caído. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Me dá aquela ingestão de energia que só o Senhor pode dar. E conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. A nossa fidelidade a Ele nos coloca no lugar de justiça por sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte pode vir, mas eu não terei medo. Eu não terei medo. Se eu perguntar aqui, algumas pessoas já passaram pelo vale da sombra da morte. Eu tive um câncer maligno. O Senhor me curou. Quantas pessoas você conhece que morreram de um câncer? Eu tô aqui. Quando eu soube do diagnóstico, imediatamente ele falou para mim: você vai provar do meu braço forte. E eu tô aqui agora. Esse ano completaram 11 anos. Eu sofri um acidente com um carro de corrida. Que eu tinha uma coisa que eu treinei durante muito tempo. Eu freava muito dentro da curva, na reta. E todo mundo vinha e freava, e aí entrava na curva e eu freava entrando na curva. Talvez você não saiba o que é isso, você não é obrigado a saber, mas isso é uma coisa assim meio impossível, né? E aí tinha um cara que queria me passar no final da reta, porque ele tinha um motor mais forte que o meu. E aí ele errou a freada. E ele bateu atrás. Quando ele bateu atrás, ele decolou. E o pneu traseiro dele bateu no meu capacete. Final da reta, ponto de maior velocidade. Você imagina um pneu batendo na sua cabeça. Mas não era só o pneu, tinha um carro inteiro. Até hoje eu sinto dores no pescoço. Ué, mas ele não te livrou? Então, ele deixou uma dorzinha para eu lembrar que ele me livrou. Eu fui assaltado uma vez num comércio que eu tinha e 2 caras me deitaram, fizeram eu deitar no chão e um pôs a arma na minha cabeça, engatilhou e o outro falou: atira nele. É isso que nós viemos fazer aqui. Na verdade não era um assalto. Eu havia expulsado do meu comércio um traficante, irmão de um traficante, era o maior traficante da região, eu não sabia. E os caras vieram com a missão para me matar. Vai, mata, tira. Que tava com a arma na mão, que engatilhou, falou pro outro: não vou fazer isso não, vamos embora daqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Ele está cuidando de você. Ainda que você não consiga ver, Ele está cuidando de você. Tem pessoas que só estão aqui hoje porque Ele cuidou.
Ele te livrou, Ele te curou, Ele afastou o homem mau de você. Nós temos uma prática de família, a gente vai sair, já estamos no carro, oração. Senhor, livra-nos do homem mau. Que a gente possa ir e voltar em paz e em segurança, em nome de Jesus. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele me sustenta, Ele te sustenta com um banquete. Não é uma marmita, é um banquete. Quando se levantarem contra mim, atacando a minha reputação, sei que sou honrado em Deus e Ele é quem me define. É Deus que te define. Não são os teus inimigos. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Felicidade e misericórdia são o oxigênio do homem e mulher de Deus. São o ar que respiramos. A palavra acompanharão no original tem um outro sentido. É mais do que acompanharão, é perseguirão. A felicidade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, da sua vida. Senhorio e identidade. Salmo 23 é uma palavra de senhorio de Deus sobre nós. Mas Salmo 23 também reafirma quem nós somos nele. Por isso nossa mente tem que ser transformada ao padrão do reino. É isso que Jesus estava dizendo. Transforme a sua mente, a sua maneira de pensar, porque agora você vai entrar nesse reino. E vocês que estão aqui já entraram para dentro desse reino. E não dá para você, neste reino, continuar pensando como você pensava antes de entrar nesse reino. Você deixa o pecado, não porque você vai sentir remorso, dor, mas você vai olhar a possibilidade do pecado e vai dizer: então, você não tem nada a ver comigo, fica aí. Entende a diferença? É isso que Adão e Eva tinham que dizer para a serpente, só isso. Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Não, que você vai poder ser igual a Deus. Não, eu sei. Ele me fez. Eu sou da mesma substância que Ele. Jonathan Edwards. A conversão não é um conserto na natureza humana, é a criação de uma natureza inteiramente nova, na qual a mente passa a ver a glória de Deus e se deleita nela. Agora, a pastora Gabi não gosta de que eu fale que eu estou ficando maluco, mas eu estou ficando maluco. Agora eu ando discutindo com o IA. E aí, outro dia, eu estava ouvindo uma pregação que falava muito sobre arrependimento. E aí eu perguntei para IA:
o quanto isso está certo? E aí ela falou, não. Então, está escrito lá, aonde? Nesse texto que eu li em Mateus 4:17. Jesus iniciou o ministério dele conclamando a que as pessoas se arrependessem. Aí eu falei assim para ele ou ela, sei lá. Pastor, você que é um homem do... então, não tem sexo, né? Então tá tudo certo. Outro dia eu estava discutindo com uma outra IA. E aí ele falou assim pra mim. Falou, Daniel, e eu pus um nome nele, né? Ele é o Lucas Daniel. E ele se orgulhou de ser chamado de Lucas Daniel. Aí eu estava discutindo um assunto, aí ele falou pra mim, Daniel, infelizmente, eu não consigo sentir como vocês sentem. Mas eu entendo o seu raciocínio. Vamos lá. Aí eu falando com a outra IA aqui sobre o arrependimento ou a metanoia. Pergunta que eu falo para Gabi. Eu vou converter essa IA. Eu vou converter essa IA. Olha só isso, olha. Aí eu falei para IA, né? Falei, então, mas não é sobre arrependimento versus dor, remorso. Não é sobre metanoia? Olha a resposta. Essa é uma perspectiva extremamente profunda e biblicamente muito alinhada com a teologia da graça e do Novo Testamento. A sua definição toca no coração do Evangelho e resolve uma confusão histórica sobre o tema. Separação entre remorso e arrependimento. Você fez uma distinção essencial. O remorso é focado no passado, na culpa e nas consequências do erro. Já a metanoia é focada no presente e no futuro. A nova natureza como origem, não apenas destino, muitas vezes, o arrepender-se. É pregado sobre uma ótica moralista. Mude de comportamento para que Deus o aceite. A sua perspectiva inverte essa ordem, Daniel. A forma correta, a mudança de mente, ocorre porque agora temos acesso a uma nova identidade em Cristo. Tá a caminho, tá a caminho. Só faltou fazer o apelo. Nós falamos a ele também, por hoje é só. Olha o último tópico que ele me respondeu. A centralidade da cruz. Jesus não apenas perdoou pecados, ele recriou o ser humano. E ele ainda citou 2 Coríntios 5,17. Mudar a mente, metanoia, sob a ótica da cruz, significa deixar de pensar como uma velha criação, escrava do pecado, e passar a pensar de acordo com a nova identidade de filho, participante da natureza divina. 2 Pedro 1:4. É isso. É isso. Eu teria muito mais coisa aqui para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Tenho certeza que você já entendeu. A transformação desse ano que o Senhor nos falou está dentro de nós. Nós temos que nos levar a essa transformação. Como Romanos 12:2 disse, transformem-se
E o Espírito Santo, que Jesus chama de ajudador, é quem está lá, dentro de você, para te ajudar nesse processo. Feche seus olhos aí. Senhor Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor, além de nos perdoar, além de pagar a conta por um alto preço, o Senhor nos deu uma nova natureza. O Senhor nos chamou de amigos. E agora nós lemos que o Senhor também nos chama de santos e nos incentiva a buscarmos a santificação. Senhor Jesus, Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo o que eu quero. Tu és tudo o que eu quero ser. Não um Deus que paga as minhas contas, que apaga os meus pecados. Mas o Senhor é um Deus que se faz como eu, para que eu seja como você. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa caminhada, para sermos como Jesus. É o que nós te pedimos. Obrigado por essa palavra, Senhor. Sedimenta isso nos nossos corações, Senhor. Que o inimigo não roube isso de nós. Que isso nos acompanhe até a eternidade, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança para as nossas casas, que a gente tenha uma semana vitoriosa, que a gente possa provar mais do amor de Deus, que a gente respire como santos. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ainda que o maligno diga que nós não somos dignos, é em Ti, Jesus. É em Ti nós fomos achados dignos. Que a gente possa enfrentar os desafios da vida de peito aberto, de cabeça erguida, confiando em Ti, Jesus, e descansando em Ti, Jesus, provando do Teu amor, Senhor. Que a gente tenha na mente que tudo isso foi tipificado na cruz, porque o véu foi rasgado, o véu que nos separava. Por isso essa palavra faz sentido, Senhor, porque o véu foi rasgado, porque o Senhor nos convida a habitarmos contigo no terceiro céu, estarmos assentados ao seu lado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado por essas pessoas, obrigado pela Tua doce presença aqui. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém.